Olá, muito boa noite. Aqui é boa noite. Se você estiver assistindo gravado, então não sei que horas é aí para você. Estou numa live quando a vida está em cinzas. Olá, Josi. Muito boa noite. Seja bem-vinda. Você é a primeira a chegar. Olá, Aparecida Oliveira. Deus te abençoe muito. Bom tê-la aqui. Deixar o povo ir chegando aí. Esther Gomes tem participado muito, né, Esther Gomes? Olá, Clotilde Dias, se eu não me engano, minha querida colega que trabalhou comigo no hospital e é da PIB do Lins, não é isso, Clotilde? Então, vou falando o nome aí de quem vai chegando. Norma Cardoso, Suzana, tudo bem, Suzana? Esther Gomes, boa noite a todos. Olha, tem gente que já está se tornando parceiros, né? Amigos aqui. Então, eu gosto disso daqui, eu cumprimento vocês. Eu não sei se teve alguém comigo hoje de manhã na live, A Palavra no Café. Algum de vocês esteve hoje, alguém aí esteve comigo hoje de manhã no café, na Palavra no Café? Isso, Clotilde. Então, dia 5, Clotilde, estaremos aí de novo na sua igreja, participando aí do mais uma turma do curso Saúde Emocional e Vida Cristã. Gente, eu tenho que falar do curso Saúde Emocional e Vida Cristã, porque é o meu ministério principal. Olá, Devana Gui, muito boa noite. Então, o ministério que eu já exerço há 27 anos, e nos meus cursos, este curso Saúde Emocional e Vida Cristã, mais a personalidade humana, como se forma, como se deforma e como se transforma, já mais de 12 mil pessoas participaram dos meus cursos. Os meus livros, tanto o Afeto que Alimenta, já vendeu mais de 20 mil exemplares, e também os Mandamentos de Homens na Igreja de Cristo. Meu amigo Sérgio Veloso acabou de chegar aí agora também. Então, hoje tem célula na sua casa, célula das adolescentes. Nossas filhas estão aí, né, Sérgio? Maria Silva, muito boa noite. Então, sejam todos vocês muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar quando a vida entra em cinzas. Então, eu permito que algumas pessoas vão colocando algumas coisas, eu vou trabalhando também com vocês. A minha intenção, eu quero ver se eu consigo servir, ser útil a vocês. Alguém aí já passou pelas cinzas na vida? Então, como é que é lidar com essa questão aí da vida em cinzas? E por que eu optei sobre isso? Eu tenho feito live todos esses dias agora e vou fazer bastante lives até começarem os cursos que começam no dia 5 de março. Até lá eu vou fazer várias lives do Saqui nesse Instagram. E peço a vocês que vão indo também, migrando para o meu canal do YouTube. Meu canal do YouTube é o Saúde Emocional e Vida Cristã. Muito boa noite, Vanessa. Olá, Alvani. Alvani hoje estava de manhã comigo, né? Na Palavra no Café. Então, o povo aí participando, muito obrigado pela confiança. Que Deus abençoe vocês. E, se possível, convidem pessoas para participarem conosco agora também dessa live, tá? Então, eu sou o pastor Paulo César, membro da Igreja Batista Atitude, aqui na Barra. Aqui na Barra, lá na Barra. Eu moro em Vargem Pequena. A Neuza sempre com a gente, Simone também. Ô, gente, tem um povo aí que está acompanhando legal. Muito obrigado vocês, tá? Muito obrigado mesmo. Não deixem de fazer o curso Saúde Emocional e Vida Cristã, que pode fazer isso na vida de vocês. Por que pode fazer isso? Porque é o meu ministério. Então, o ministério não é uma coisa que saiu da minha cabeça. Saiu de Deus, que veio para mim, Deus me orientou, me levou para esse ministério, já que ele disse, cara, você para pastorear a igreja, tu não serve não, então eu vou arranjar um ministério para você. E Deus me fez e me faz muito feliz fazendo o que eu faço. Eu ouvi alguém dizendo o seguinte, você tem 2 datas a comemorar, quando você nasce e quando você descobre por que você nasceu. Eu não me lembro exatamente o dia, mas eu me lembro muito bem no momento quando Deus mostrou para mim, deu a resposta que era para eu ir para o seminário, confirmando. Primeiro ele foi mudando a minha vontade, que eu não queria saber disso, até chegar ao ponto que ele começou a me mudar por dentro e foi o que eu pedi. E depois eu pedi que ele desse uma comprovação e ele comprovou
que era para eu ir para o seminário, e fiz o Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, onde me senti assim muito feliz em poder participar lá, tá? Lá, Lulimabá, eu esqueci o nome, viu, Luli? Rosângela, seja muito bem-vinda também. Neuza aqui, então, podendo o povo aí participar, tá? Então a gente está tentando aqui ser útil à vida de vocês. Tem um versículo em que a palavra de Deus, eu não estou lembrado agora qual, diz o seguinte: quando andar em trevas e não houver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e na força do seu poder. Quando você estiver com a vida em cinzas e não houver luz nenhuma, confie na força do Senhor, confie no Senhor e na força do seu poder. Então, onde Deus está, Deus é luz, e Ele apaga a escuridão, e Ele tira a escuridão e tira também as cinzas. Então, a gente vai meditar um pouquinho hoje sobre isso daí. Não sei se essa live vai ser demorada, se vai durar 1 hora, menos de 1 hora, mais de 1 hora. Vou permitindo a participação aí, tá bom? Para quem está aí, então, se quiser ir dizendo de quando, de onde vocês são, tá? A Cláudia também participando agora, seja muito bem-vinda. E nós vamos orar ao Senhor nesse instante, pedindo que Deus nos acompanhe, que Deus nos abençoe. Bendito o Senhor e eterno Deus. Nós somos agradecidos ao Senhor. Hoje, ó Deus, eu agradeci o Senhor no momento da live da manhã, pela noite que nós tivemos. E agora, Deus, eu pedi pelo dia, e o dia foi um bom dia para mim. Obrigado pelas refeições que eu pude fazer, e não foi só uma. Muito obrigado. É misericórdia do Senhor, é graça do Senhor. Agora, Deus, nesse momento de live, eu peço ao Senhor que me ajude a transmitir algo que venha do Senhor. Que seja uma sabedoria, não que saia da minha cabeça, mas que venha, Deus, da inspiração do Senhor, para os corações que estão em busca de algumas respostas. Se alguma dessas pessoas estiver passando, ó Deus, um momento de cinzas em sua vida, que o Senhor renove, ó Deus, as esperanças. Então, a minha oração é em nome de Jesus. Amém, Santo Deus. Bom, por que eu tive? Olá, Mari Souza, Rosângela Figueiredo, então, Cláudia, ok. Por que eu tive a ideia de fazer isso, né? Então, eu ficava procurando temas, então, já que hoje é quarta-feira, chamada de cinzas, eu decidi fazer essa live com esse tema, quando a vida está em cinzas. Eu não sou católico, eu vim para o Evangelho, já boa noite, Eliane Firmino, eu vim para o Evangelho com 6 anos de idade, quando eu me mudei de Mata da Cruz, viu? Mata da Cruz, Campos, 6 anos de idade, vim para cá, tá? E então já no meio evangélico. Então a gente era católico, minha mãe era católica praticante, meu pai logo se converteu aqui, levou um tempinho, minha mãe se converteu. Então não tive uma vivência no catolicismo. A minha esposa já se converteu a Márcia se converteu aos 21 anos. Então ela estava comentando ontem sobre essa questão da quarta-feira de cinzas, né? Então parece que a quarta-feira de cinzas dá início, tá? Se alguém quiser colocar alguma coisa aí, pode colocar, tá bom? Dá início à quaresma, né? 40 dias depois vai ser a Páscoa. Então, as cinzas, tá? Então, deixa eu ver aqui. A cinza em que se põe as cinzas sobre os fiéis. Então, a ideia das cinzas simboliza penitência. Aí nós temos alguns textos, vocês vão me acompanhar aí. Por exemplo, lá em Gênesis 3,15, olha o que a palavra de Deus diz, tá bom? Então, diz o seguinte: eu porém inimizade... Gênesis 3,15, isso aí mesmo? E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Não, gente, não é isso não. Eu anotei o versículo errado, mas não tem problema. Então, ao pó voltará, tá? Então, é isso aí. Mas deixa eu colocar outra aqui, então. Por exemplo, lá em Esther, tá? O texto de Esther,
Então nós temos um personagem chamado Mardoqueu. Isso é no cativeiro, período do cativeiro babilônico, tá bom? Então, período do cativeiro babilônico, aí a rainha Esther, Esther se casou com o rei Assuero. Tá? Então, período que eles se casaram, depois esqueci o nome do camarada lá, ele criou um problema lá para poder matar todos os judeus. E aí a Bíblia diz assim, ó, quando Mardoqueu, que era tio de Esther, soube de tudo quanto se havia passado, rasgou Mardoqueu as suas vestes, e vestiu-se de um pano de saco com cinza, e saiu pelo meio da cidade, e clamou com grande e amargo clamor. Então ele se vestiu, ele se colocou cinza sobre ele. Então isso era um hábito, tá bom? A ideia de cinza representa uma penitência, mostrando um arrependimento. Eu não sei se confere, mas minha esposa me disse, né? Parece que algumas pessoas dentro aí do catolicismo têm uma ideia, não sei se isso tem base mesmo, viu? Estão colocando aí o que ela me disse, mas é como se na quarta-feira de cinzas é o dia de você se arrepender e pagar a penitência pelos erros que você cometeu durante o período de carnaval, a festa, tá? Então, aí as pessoas vão ao arrependimento. E nós temos também ainda, aqui, por exemplo, lá em... deixa eu ver aqui... Jó 42:6. Então, estou colocando os textos que é para gente. Muito boa noite, Márcia, querida amiga Márcia. Jó 42:6. Então, Jó, ele... Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Então a cinza tem uma ideia junto geralmente com arrependimento, com penitência, tá bom? E a gente vai mais um pouquinho e a gente vai lá para Daniel. Olha só, nós estamos fazendo um passeio aqui na Bíblia. Então, para você entender a questão das cinzas aí. Então, Daniel, capítulo 9, versículo 3, dizendo o seguinte: E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com coração e rogos e jejum e pano de saco e cinza. Então, a cinza representando aí o arrependimento. Então, ou seja, quando foi o que inclusive Mardoqueu, tá? Lá o tio de Esther, quando soube, né? Quando Esther soube, conclamou o povo, inclusive, a fazer um grande jejum para que ela, inclusive, conseguisse chegar ao rei Mardoqueu, ao rei Assuero, o marido dela, para poder expressar o que estava acontecendo, entendeu? Então, aí, lá no Novo Testamento, Jonas também, olha só, vamos lá para Jonas, porque Jonas foi chamado por Deus para pregar o evangelho à cidade de Nínive. E a cidade de Nínive era uma cidade que era inimiga, entendeu? E Jonas, lá capítulo 5, versículo... capítulo 3, Jonas não tem capítulo 5. Versículos 3 e 5. E os homens de Nínive, creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor deles. Então, aqui, versículo 6. Porque esta palavra chegou ao rei de Nínive. Então, veja bem. E levantou-se do seu trono e tirou de si as suas vestes e cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. Alguém aqui está explicando aqui a Márcia. É o dia que começa a quaresma, penitência de 40 dias que antecede a Páscoa. Como era católica romana, que foi criada, começa hoje. Então hoje começa isso daí, tá? Então é a quarta-feira de cinzas. E lá no Evangelho, a mensagem do Evangelho, olha só, Mateus capítulo 11, no Novo Testamento, Mateus capítulo 11, versículo 21. Então vamos aqui. Ai de ti, Corazim, Jesus falando, tá? Ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com pano de saco grosseiro e com cinza. Ou seja, Jesus falando, se nestas duas cidades, tá? Corazim e Betsaida,
porque se em Tiro, então, se tivessem feito os sinais, Jesus tivesse feito os sinais, mostrado para a cidade de Tiro e Sidom, eles teriam demonstrado um grande arrependimento. Então, dentro da fé cristã, tem muita simbologia. O pano de cinzas, sentar em cinzas, jogar cinzas, representando um arrependimento, um profundo arrependimento. Minha querida Maria Luísa Mota, muito bom sempre ter você aqui, tá? Será muito bem-vinda, Sandra Maria também. Podendo aí, vão chamando mais pessoas aí, tá? Então, o pano de cinzas, ou se colocar em cinzas, significa, então, tem muita coisa a ver com arrependimento. Lá em Marcos 1,15, então acho que Marcos 1,15 também, a gente vai vendo aí umas referências, tá? Então, dizendo o seguinte: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então aqui não está falando sobre cinza, mas está falando sobre convertei-vos e arrependei-vos. Então, olá, Cris. Então, o arrependimento como algo que a pessoa se joga em cinzas, tá bom? Olha lá, é um período de penitência, né? Mas vamos lá. Vamos fazer algumas colocações aqui. Eu não entendi muito bem essa ideia das cinzas aí, da penitência, mas o que me levou também a fazer isso daí? O período de carnaval é um período onde, sabe aquela expressão que existe, que no carnaval ninguém é de ninguém, tá? Carnaval é uma expressão, essa é uma expressão que as pessoas costumam dizer, no carnaval ninguém é de ninguém. Então no carnaval é um período em que muita gente usa para quebrar princípios, para quebrar valores, na verdade, praticamente jogar fora princípios e valores, e não estão nem um pouco aí para eles. É como se no carnaval vale tudo. Então, quantas e quantas pessoas no carnaval, elas se entregam à promiscuidade, enchem a cara de bebida, e elas vão vivendo uma vida, como diz lá na Bíblia, uma vida dissolutamente, como se o filho pródigo ele tivesse vivenciado um período de carnaval. Pai, eu quero a parte da herança que me pertence, deixa eu cair no mundo aí, deixa eu conhecer o mundão. Aí o pai vai, passa lá, deposita todo o dinheiro na conta dele lá, da herança. Interessante, né? A herança você recebe quando o pai morre. Aquele filho pediu a herança com o pai vivo ainda, entendeu? Então, olha só que coisa, né? Então, o período de carnaval, nesse momento agora de quarta-feira, quantas e quantas pessoas estão pensando, meu Deus, eu não devia ter beijado aquela boca. Eu não deveria ter tido relação sexual com aquela pessoa. Eu não deveria ter enchido a cara de cachaça, de cerveja. Eu não deveria ter bebido antes de pegar o carro para viajar. Quantas e quantas pessoas podem também estar experimentando um profundo arrependimento? Eu não deveria ter bebido tanto, porque se eu não tivesse feito isso, eu não teria chegado alcoolizado em casa, eu não teria batido na minha esposa. E eles estão experimentando um profundo arrependimento. Então, quarta-feira de cinzas, quarta-feira de profundo arrependimento para algumas pessoas que, eu não sabia o que estava fazendo. Sabia sim. Sabiam sim. Ninguém é inocente. A pessoa assume o erro, igual quando a pessoa pega o carro para poder dirigir embriagado. Ela assume o erro de dirigir embriagada. Então, ela está assumindo as consequências do seu erro. E aí depois vem a culpa, vem o sentimento de culpa. E aí a gente pode dizer que a culpa é um dos sentimentos mais destrutivos que existe. Boa noite, pastor Ormindo, boa noite, Eliane, boa noite, Lúcia Helena, Fagundes, Vanilza Rosa, deixa eu ver, Daniela, pastor Júnior, e Edir, minha querida Edir, Cacá Werneck, muito obrigado, Lina Gil, muito obrigado a participação. Então, quantas pessoas estão experimentando uma profunda dor, estão experimentando uma angústia profunda na alma pelas coisas que fizeram. E aí a vida começa a ficar em cinzas. O que é a vida em cinzas? Eu quero colocar que a vida em cinzas é uma vida sem brilho, é uma vida sem cor,
Poderíamos dizer que uma pessoa que esteja em depressão é como se a vida estivesse na cor cinza. A minha esposa botou esse papel de parede aqui, que é a cor cinza. Eu não gosto muito de cor cinza não, tá? Eu achou bonito e tudo, né? Mas a gente vai mudar isso daqui, vai ficar verde, que é para poder fazer uns troços aí, que diz que fica mais bonito para o YouTube, entendeu? Então, já estou aprendendo sobre esse negócio, tá? Então, a vida de uma pessoa quando está cinza, ela está sem brilho, ela está sem cor. Igual quando o dia está nublado, a gente tem até uma música que diz que cariocas não gostam de dias nublados. Não gostam de período que está sem cor, sem brilho, sem sol, muitas nuvens. Que a gente não gosta disso. Então, quantas e quantas pessoas estão experimentando um período de cinzas na vida? Só para prestar a ver o que a Márcia está dizendo aqui. A quaresma é para isso, até a Páscoa passar na Igreja Católica Romana, todos serão perdoados até lá. É um ritual, né? É um ritual. Então, é um ritual que a Igreja Católica inventou, mas que não tem base bíblica nenhuma, tá bom? A pessoa pode se pedir perdão e aceitar o perdão, pedir perdão a quem ela sente que ofendeu, na verdade, né? Então, quantas e quantas pessoas estão experimentando nesse período agora uma profunda angústia, entrando numa culpabilidade e num remorso. E aí é interessante falar, quando a gente fala sobre uma diferença entre a culpa e o remorso, e aí eu quero ler um versículo aqui com vocês, 2 Coríntios 7,10. Conhecer esse versículo fez um diferencial para mim, sabe? Nós somos cristãos, né? Então, a gente tem que se basear na palavra de Deus. Então, esse versículo diz o seguinte: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação. Olha só que coisa interessante. A tristeza que Deus produz, ela conduz ao arrependimento para a salvação. Então você cometeu um erro, você experimentou uma tristeza, um arrependimento. Então a tristeza do arrependimento produz uma busca em direção a quem pode trazer o perdão. A tristeza segundo Deus. A gente entende que o Espírito Santo é aquele que nos convence de que alguma coisa que nós fizemos é pecaminosa. É o Espírito Santo quem nos convence do que nós fizemos. Foi um erro. Então, esse arrependimento, ele causa uma tristeza. E aí a gente vive num mundo, né, onde as pessoas não podem experimentar a tristeza. Tem logo que tomar um Rivotril, tomar qualquer outro remédio que tem por aí, para tirar a tristeza. E a tristeza, ela pode estar sendo essencial. O período de cinza, que é um período sem brilho, pode ser entendido como um deserto que a pessoa passa. E aí ela precisa também entender por que eu estou passando nesse deserto. Por que eu estou nesse momento de tristeza? Então, não fuja do seu momento de tristeza. Fazer o que então, pastor? Encare o seu momento de tristeza. Encare o seu momento de cinza. Então, olha aqui. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Ninguém se arrepende da tristeza que a levou à salvação. Então, você, Denise, diz: está preciso que Deus tire esta venda dos meus olhos e eu vá frequentar a casa do Senhor. Olha, com certeza, Deus está querendo isso de você, Denise. Então, olha só, quando você chama aqui, entendi a casa do Senhor, né? Isso é SR. Então, se você, como Davi, hoje eu estava abordando, quando Davi chama Deus de Senhor o tempo inteiro. E se você chamando Deus de Senhor, Deus é o Senhor da sua vida, o Senhor da sua existência. Eu digo que todo filho tem que voltar para a casa do Pai. Volte para a casa do Pai. Volte para a casa do Pai. Tá? Então, Deus está chamando todos os filhos para voltarem para a casa do Pai. Então, olha só, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo opera a morte. A tristeza do mundo opera a morte. Qual é a tristeza do mundo? É aquela tristeza que te produz um remorso. É uma tristeza que não te leva ao arrependimento. A tristeza do mundo é aquela tristeza que você conhece, experimenta,
mas ela não leva você a entender e aceitar que tem um arrependimento. Aí a tua vida pode ficar em cinzas. A tristeza, segundo Deus, olha, todos nós que experimentamos um arrependimento sincero, pode ter certeza, fomos tocados pelo Espírito Santo de Deus. E ele nos conduz até o Senhor, experimentando um arrependimento e confessando para a salvação da qual ninguém se arrepende de chegar até Deus. Mas a tristeza do mundo opera a morte. Vamos imaginar uma pessoa nesse período agora do carnaval que pela vida de outras pessoas, por elas terem se assentado, e aí eu vou lá para o Salmo 1, versículo 1, quem está me acompanhando aí sabe o quanto eu cito esse salmo. Bem-aventurado, muito feliz, o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, muito feliz aquela pessoa que vai ter um tipo de comportamento que não vai levá-la depois a um remorso. Porque é muito comum num período como esse agora, carnaval libera geral, vamos tomar todas, vamos pegar muita mulher, algumas mulheres vão pegar muito homem por aí. E aí depois vem, caramba, o que eu fiz? Eu sou uma mulher casada, eu tive relação sexual com outro homem, eu sou um homem casado, eu tive relação sexual com outra mulher. E agora vem as cinzas da culpabilidade. E sabe qual é um grande problema das cinzas, da culpa? É quando racionalmente a pessoa sabe que Deus a perdoou, mas ela tem um sistema de culpabilidade tão pesado dentro dela que ela não aceita ser perdoada. Não aceita ser perdoada. Tem gente que continua numa vida em cinzas porque não aceita o perdão que Deus já deu. Dentro do meu curso, A Personalidade Humana, Como se Forma, Como se Deforma e Como se Transforma, eu mostro muito bem esse sistema de culpa, como é que funciona a dinâmica da culpa aqui na sua mente. Gente, dá tempo de você chamar os seus amigos para participar da live. Se está sendo significativa para você, dá tempo de você chamá-la. Tá? Então, quantas pessoas estão com um sentimento de culpa? Porque elas infringiram as leis que são aqui, que Deus colocou aqui dentro. Viu? Eliane, o meu curso Saúde Emocional e Vida Cristã começa agora no dia 7 de março. Tá? Diz para mim, Eliane Firmino, de onde você é? Do Rio. Porque eu vou estar em 12 turmas presenciais e uma turma online ao vivo. Tá? Então, eu tenho que aproveitar esse momento aqui, tá, gente? Então, eu vou estar na Atitude Barra, na Atitude São Gonçalo, Atitude Niterói, Primeira Igreja Batista do Lins, Primeira de Caxias, Primeira de Nilópolis, Primeira Batista de Olinda, Primeira Batista de Vargem Grande. Então, mas que bairro do Rio de Janeiro? Tá? Passe uma mensagem para o meu WhatsApp, olha só, 21 98860 1194. Meu WhatsApp, tá? Meu WhatsApp. Passa, você é membro da Atitude Barra? Beleza. Então, olha só, vai ter na Igreja Batista Nova Bereia, em Campo Grande. Tá? Só que na Barra vai ser um sábado por mês o dia todo. Vai ser das 9 da manhã até às 17 horas. Vai ser uma experiência de nós estarmos lá o dia todo nesse curso, tá bom? Então, voltando aqui ao que eu estava falando. A pessoa vai e quebra os seus valores, quebra os seus princípios. Já que ela está falando em Campo Grande, deixa eu falar outra coisa. Se você já fez o Saúde Emocional e quer fazer um outro, dia 2 de março, sábado, o dia todo, nós vamos estar ministrando o workshop Autoconhecimento e Gestão das Emoções. E vai ser na Igreja Batista Nova Bereia, em Campo Grande. Sábado, o dia todo. Participe lá porque você vai ter uma experiência muito interessante sobre autoconhecimento e como administrar emoções. Eu vou fazer nesse sábado, dia 2 de março, como você administrar ansiedade, raiva, algumas coisas nesse sentido.
tá bom? Então, experiência muito interessante. Então, voltando aqui, a pessoa quebra os seus valores. E aí tem aquela expressão de Platão: a alma culpada vai acabar encontrando o seu carrasco, o seu punidor, que vai ao encontro de Provérbios 28:13. Aquele que encobre as suas transgressões nunca jamais prosperará. Por que não prospera? Porque tem um juiz aqui dentro dizendo: você quebrou princípios e quebrou valores. Aí a tua vida agora fica em cinzas. Fica sem brilho, fica se culpando. E aí, por que eu li o Salmo 1, versículo 1? Porque quando a pessoa se assenta na roda dos escarnecedores, ela segue o conselho dos ímpios, ela se detém no caminho dos pecadores, ela ouve os conselhos das outras pessoas, aí ela acaba fazendo o que não era para ela fazer. Para que a sua vida não entre em culpa pesada, para você experimentar um remorso que pode te levar à morte, ou a criar conflitos pesados na sua vida, na sua família, no seu relacionamento com Deus, inclusive, antes de tomar uma decisão, faça essas 3 perguntas. Eu quero, pergunta ao coração ou ao emocional. Pergunte aos seus valores, princípios e moral. Eu posso. E pergunte ao seu racional. É adequado? Eu quero, eu posso, é adequado. Tá? Tem vídeo no meu canal do YouTube, Saúde Emocional e Vida Cristã, explicando exatamente isso. Vai lá. Então, voltando aqui. Aí a pessoa vai e faz aquilo que não deveria fazer, seguindo a orientação das outras pessoas. Aí ela tem uma quebra de princípios. E aí ela tem a culpabilidade. Se você está experimentando uma culpabilidade, tem uma palavra de Deus para você. Se você não consegue se sentir perdoado, qual é a palavra, pastor? É um versículo extraordinário. 1 João 3,20. Eu tenho citado tanto esse versículo para uma pessoa que se sente uma culpa, e uma culpa falsa. Pastor, por que é uma culpa falsa? Porque é uma culpa que não procede. A mente dela é uma mente muito autoacusadora. Ela se condena muito facilmente. Então, qual é o versículo, pastor? 1 João 3,20. Amados, se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Então, a vida pode entrar em cinzas por muitas coisas. A primeira coisa que eu coloquei agora é quando a vida entra em cinzas por culpas que nós cometemos, por erros que nós cometemos e culpas que experimentamos. Mas a gente pode experimentar a culpa, as cinzas na vida, quando algumas coisas acontecem na nossa vida. Tá? Quando, por exemplo, você tem uma perda de algo ou de uma pessoa especial. Por exemplo, perdeu o seu emprego. Você pode entrar num período de angústia e a sua vida ficar em cinzas. E é um período que marca muito o emocional. A perda de um emprego pode ser um período em que a pessoa entra em cinzas, quando a sua vida entra em cinzas. Eu não tenho a experiência de perder emprego, mas tive experiência, de passar por momentos angustiantes, quer dizer, um certo momento de angústia por questões financeiras, como tenho certeza que, se não todos, quase todos vocês também. Então, a vida pode entrar em cinzas. Gente, só um segundinho. Está fechado, pensei que não tivesse fechado. A vida pode entrar em cinzas quando você tem a perda de uma pessoa especial na sua vida. Acabou um relacionamento, a pessoa chegou para você e disse: olha, eu não quero mais. Acabou, não tem mais sentido continuarmos juntos. A vida pode entrar em cinza, porque a pessoa projetou toda a vida dela com aquele noivo, aquela noiva, aquele namorado, aquela namorada, e projetou com aquele esposo, aquela esposa. De repente, um chega e diz: olha, eu não quero mais. Tá? Existem muitos livros falando sobre isso daí. Pessoas que lidaram com a perda nesse sentido. E eu quero, inclusive, recomendar um livro que quem já leu, porque eu recomendei, gostou muito e foi útil. É um livro que eu conheci na faculdade. Ah, pastor, mas eu não sou psicóloga. Mas todo o conteúdo que você puder ter, joga no Google.
no YouTube que você vai ver uma síntese desse livro. Qual o livro? Perdas Necessárias, de Judith Viosti. Basta colocar perdas necessárias que você vai ver sínteses. Presta atenção, porque eu estou sempre dando dicas muito interessantes aqui de livros. Tá? Então a vida pode entrar em sofrimento, a vida pode entrar em cinzas quando você tem uma perda de um cônjuge, no sentido de separação. A vida pode entrar em cinzas quando você perde uma pessoa especial da sua vida por morte. Tá? Então a vida pode entrar em cinzas quando você tem esse tipo de perda. E nós conhecemos vários livros também. Tem um livro da doutora Elizabeth Kubler-Ross chamado Sobre a Morte e o Morrer. E aí um outro livro também sobre isso, é um livreto, não sei se você vai conseguir encontrar, Quando Seu Amigo Está Morrendo. Na verdade, foi escrito pela Betsy Burnian. A Betsy Burnian, ela era uma mulher casada com um pastor presbiteriano, jovem, com 2 filhinhas adolescentes. E eles assumiram, ela e o pastor, o esposo dela, assumiu uma igreja presbiteriana nos Estados Unidos. Década de 70. E logo ela vem descobrir um câncer. E ali a vida dela entrou em cinzas. Ela não escolheu aquilo dali. Ela não buscou aquilo dali. Mas ela entrou em sofrimento. E aí ela vem trabalhando todos os 5 estágios de uma pessoa em estágio grave. Em alguns casos, chamado estágio terminal. E eu vivenciei muito isso porque eu fui capelão de hospital por 15 anos. Então eu acompanhava os estágios de algumas pessoas. Então, estágio das pessoas em estado grave. Então vale a pena você conhecer. Primeiro estágio da negação. A pessoa nega que aquilo ali está acontecendo. Não, eu não aceito isso. Comigo não. Qualquer outra pessoa, comigo não. Então a vida dela entrou em cinza, aconteceu algo muito ruim e ela não aceita isso. Pessoas que vão ter a tendência a sofrer muito mais. Pessoas que têm uma dificuldade. Pessoas que são mais pessimistas. Que levam a vida com menos alegria. Pessoas muito pesadas. Quando vem um momento de cinzas, ela não tem uma base. Elas estão pouco abastecidas para enfrentarem aquele momento ali. Então, isso acaba sendo um período assim de cinzas na vida da pessoa, período de muita angústia. A Bíblia relata um período, uma pessoa que passou por um período profundo de cinzas na vida. Você está falando de quem, pastor? Estou falando de Jó, exatamente Jó. A vida dele entrou em cinzas quando ele perdeu tudo e todos os filhos. Perdeu os amigos. Quer dizer, perdeu os amigos? Não, né? Mas perdeu os privilégios que ele tinha, perdeu a credibilidade, perdeu o respeito que tinham por ele. Ele era muito considerado como um homem abençoado por Deus por 3 motivos. Rico, cheio de filhos e com muita saúde. Então as pessoas olhavam para ele e viam, esse cara, Deus depositou nele as bênçãos. Então Deus escolheu ele. Ele é um escolhido de Deus para poder ser abençoado. E aí a vida dele entra em cinzas. Quando a vida de alguém entrar em cinzas, algumas coisas acontecem dentro da própria pessoa e ao seu redor. E uma das coisas que eu gosto muito de colocar, já coloquei isso aí várias vezes, se você está participando comigo aí, né, prestando atenção, acompanhando mesmo, qual foi a primeira coisa que os amigos de Jó fizeram quando viram o seu amigo em cinzas? Quer ver uma coisa? Quando viram Jó, o seu amigo, em cinzas. Capítulo 2 de Jó, versículo 11 até o versículo 13. Veja bem. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que tinha vindo sobre ele, isso daqui é para você aprender o que você faz quando você estiver diante de um amigo ou uma amiga que está em cinzas. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar.
Ele faz Bildade e Zofar. E concertaram juntamente e viram condoer-se dele e consolá-lo. E, levantando de longe os olhos, e não o conhecendo, levantaram a voz e choraram. E rasgando cada um seu manto sobre a cabeça, lançaram pó ao ar. E aqui tem o interessante. E se assentaram juntamente com ele na terra 7 dias e 7 noites. E nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. Então eles perceberam que a dor de Jó era muito grande. Quando você perceber que um amigo, uma pessoa está em cinza, num período de cinzas, seja um bom ouvinte para ela. Procure ver como que ela está se sentindo. Tem até uma pergunta que essa pergunta ela é transformadora. Eu sempre coloco no curso Saúde Emocional e Vida Cristã. A primeira aula do curso Saúde Emocional e Vida Cristã é uma aula que você sai de lá impactado. E a pergunta é, como você está se sentindo? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você conhece alguma pessoa que nesse momento está passando por um período de cinzas? Diz aí, eu. Não quer dizer que seja você que esteja passando. Se você quiser dizer eu estou passando, basta dizer eu estou passando. Se você conhece alguma pessoa que está passando, você diga eu conheço, eu. Basta dizer eu, que eu saber que você está dizendo que você conhece alguém. Interaja aí comigo, por gentileza. Está passando, né, Neuza? Eu estou passando, Devanagui. E aí, mais alguém? Você conhece alguém ou você está passando? Eu conheço. Eu estou. A pergunta, Vanessa, é a seguinte. Se você conhece alguém que está passando por um período de cinza na vida. Se você conhece, diga eu. Se é você quem está passando, você diga eu estou ou eu estou passando. Lá tem muita gente passando por um período de cinzas. Né? Eu não estou num período de cinza. Embora amanhã, faz 6 anos que o meu pai, meu amado pai, faleceu. Então, mas eu não fico ligado tanto na data da partida dele. Eu comemoro amanhã meu dia de casamento, meu aniversário de casamento. Eu falei para minha mãe desse cedo, mãe, eu vou sempre lembrar do meu pai todos os dias, mas eu vou no dia 15 de fevereiro comemorar o meu aniversário de casamento. Por isso que amanhã não vai ter live, mas sexta-feira deverá ter novamente, tá? E eu vou ver o que é o tema que eu vou fazer para sexta-feira. Se bobear, faço uma no sábado também. Está sendo bom estar aqui com vocês quase todos os dias. Então, pessoal, eu estou passando um momento de cinza. Olha quanta gente passando. Olha quanta gente. Tem muita gente. Todos os dias eu lido com pessoas passando por cinzas na vida. E algumas pessoas esperando uma ajuda minha, mas eu não dá para estar com todo mundo. Muito obrigado, Eliane. Muito obrigado. Tá? Muito obrigado. Então, não dá para estar com todas as pessoas. Às vezes eu consigo dar uma atenção. Minha vida tem sido realmente muito corrida, mas eu que Deus está trabalhando, estou lutando para sair desse lugar. Ok. Então, tem muita gente passando por um momento de cinzas na vida. E eu só quero lembrar vocês aqui que os amigos de Jó, logo de cara, deram permissão e acolhimento para ele. Deixaram ele se expressar. Quando você estiver diante de um amigo em cinzas, deixe esse amigo expressar a sua dor, a sua angústia. Tá? E aí, o que acontece quando você dá atenção ao amigo, né? Ele começa a falar no capítulo 3, Jó derrama a sua vida. Jó põe para fora tudo o que está passando. E aí os amigos dele, já no capítulo 4 de Jó, começa a usar aquele conceito. Qual é um conceito? Uma pessoa está num período de cinzas na vida, aí vem aquele conceito. Você está passando por isso,
esse teu sofrimento é por pecados que você cometeu. E muita gente no nosso meio vive com uma falsa culpa por entender que o seu sofrimento é um castigo por pecados cometidos. E pecados, inclusive, arrependidos, confessados, já perdoados por Deus. E aí vem mais gente massacrar ainda. Então, o capítulo 4, o tal do Elifaz repreende Jó. E eu criei um sobrenome para ele. Qual, pastor? Elifaz besteira. E começa a falar um monte de coisa para pisar mais ainda o pobre coitado do Jó. Jó estava com a vida em cinzas. Ele perdeu tudo, toda a sua riqueza. E ele perdeu agora a respeitabilidade de todas as pessoas. Antes o viam como um homem abençoado por Deus por riqueza, muitos filhos e saúde. Não tinha mais riqueza, nem filho nenhum. E não tinha mais saúde. Então, o que acontece? O que acontece? Né? O que acontece também é o seguinte, é que eu vi aqui a sua colocação aqui, Márcia. Amanhã é o dia inesquecível, aniversário da minha pequena gigante Luciana. Saudades eternas até nos encontrarmos com Jesus. Amém. A Márcia perdeu a Luciana tinha apenas 19 anos. Eu não tive o privilégio de conhecê-la pessoalmente. Desculpe o barulho. Então, vem aquele conceito falso. O teu sofrimento, o teu período de cinzas é porque Deus está te castigando. Então, é só você ler. Eu não vou me delongar aqui em Jó, tá? Porque daqui a pouco já está terminando a live. Eu não vou me delongar em Jó, por quê? Porque eu, de vez em quando, eu falo sobre isso, faço algumas lives falando sobre ele. Eu gosto muito, eu ainda quero escrever um livro falando sobre Jó, sobre a ideia do sofrimento, tá? Então, mas os amigos de Jó culparam Jó. Então, olha só, todos nós temos aqui um juiz interno muito pesado, que se você ficar clicando, dando culpabilidade ali, vai te arrebentar. Então, olha, eu volto a citar 1 João 3,20. Amados, se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Se nosso coração, se a nossa mente, para quem fez, conhece o meu curso, a personalidade humana, se o nosso estado de eu pai crítico negativo nos condena, maior é Deus do que o nosso estado de eu pai crítico negativo. E Deus conhece todas as coisas. Tem muita gente aí com a mão, sabe, a sua própria mão se acusando. Pastor, mas não é o diabo. O diabo, ele sempre vai se aproveitar da nossa fragilidade. Se você ficar pensando no diabo o tempo inteiro, ele está fazendo isso, você vai estar dando muita brecha para ele. Então, o que a gente faz com o diabo? Deixa o diabo de lado, sabe? Deixa o diabo que o diabo se carregue e vá para o inferno, tá? Se você ficar preocupado demais com ele, gente, o diabo é igual bactéria. Tem bactéria espalhada em tudo quanto é lugar. Eu vou beber uma água agora na minha caneca, tem bactéria aqui. Ah, não vou beber água porque tem bactéria. Vai ter mesmo, entendeu? Vai ter muito. Não, não começa amanhã não, tá? Começa em Olinda e na primeira de Nilópolis começa no dia 12 de março, tá bom? As aulas começam em março, tá? Começam em março, tá bom? Começam agora não, tá? Então, quem quer pegar o completo, passa uma mensagem para o meu WhatsApp. Já coloquei aí, 21 98860 1194. É o meu WhatsApp. Tá bom? E um detalhe. Tem uma coisa interessante em Jó. Ele estava passando por um momento de cinzas, certo? Só que Jó não aceitou as acusações dos amigos dele. Lá ele diz o seguinte: vocês são consoladores molestos, eu não sou culpado de nada. Eu estava quieto na minha e as flechas do Altíssimo me acertaram. Eu estava quieto na minha. Então, período de muito sofrimento. O período de cinzas pode ser um período causado, por exemplo,
por uma doença, ou então uma enfermidade, já falei. O período de cinzas pode ser causado por um trauma. Tem uma experiência que eu conto muito, que uma mulher vivia uma cinza na vida dela. Embora amada pelo esposo, amava o esposo também, mas ela tinha um período grande de cinzas na vida dela, desde quando ela era uma criancinha e o pai abusava sexualmente dela. Percebe como uma pessoa pode viver uma vida, não é uma vida dupla, mas ela tem alguns momentos bons, talvez alguns momentos bons, e momentos ruins. Uma pessoa, por exemplo, que tem uma depressão, um transtorno depressivo persistente. O que é o transtorno depressivo persistente? É aquele transtorno em que a pessoa, como é que está a vida? Caminhando, né? Ela não fica paralisada pela depressão, não precisa entrar de licença médica, ela não pensa em se matar, não tenta suicídio, mas a vida dela tá indo. Transtorno depressivo persistente. A pessoa pode viver em cinza constante. Tá? A pessoa pode ter sofrido uma injustiça muito grande e ter entrado num período de cinzas. Deixa eu fazer uma colocação aqui agora para ver a participação de vocês mesmo e eu vou conhecendo um pouco mais. Quantos de vocês que estão participando aqui já entraram no período de cinzas por causa de uma injustiça que foi feita contra vocês? Quem aí que já sofreu uma injustiça e entrou no período de cinza por causa disso? Vamos lá. Alguém? Basta dizer eu. Olá. Eu, meu Deus. Qualquer hora eu vou fazer uma live sobre a questão das injustiças cometidas. A Vanessa está dizendo, me empurraram da rede e quebrei os dentes. Eu era pequena. Sempre, né, Márcia? Sempre. Então, quantas e quantas pessoas que sofrem ou sofreram injustiças? Daí eu vou fazer uma live a qualquer momento sobre isso. Tá? Ó, participem comigo, coloquem nos comentários, deem ideias de lives para mim, tá? Vou até colocar aqui, ó. É um bom tema para a live, correto? Um bom tema. Ingratidão, sempre. A Eliane aqui está dizendo, quero saber as lives. Quero saber as injustiças, por favor. Eu não entendi, tá? Você quer saber as injustiças que as pessoas sofreram ou que tipo de injustiça? Eu não entendi, Eliane. Tá? É um bom tema, né, Edi? Edi, ó, passei na sua igreja no domingo, deixei uma quantidade de prospectos lá. Domingo não, foi sexta-feira. E aí eu cheguei a ver você estava, acho que, atendendo uma pessoa. Se você puder lá me ajudar na divulgação, tá? Que tipo de injustiças? Qualquer tipo de injustiças, tá bom? Eu vou fazer uma live sobre isso. É um bom tema, não é? Então, vamos ver assim. Vou ver isso daí, vou conciliar com a Bíblia. E aí, ver como é que as injustiças, a gente pode trabalhar isso daí. Até o começo do curso Saúde Emocional vai ter muita live por aí. Embora semana que vem eu vou estar segunda, terça, quarta e sexta na primeira de Nilópolis, às 19h30, falando sobre saúde emocional na família, na igreja. E vou levar algumas coisas aí, tá? E Edi,
Vamos pensar no curso novamente na sua igreja. A primeira turma, levada pela Sandra, foram mais de 80 pessoas e foi uma turma espetacular. Precisamos voltar para a igreja aí, tá bom? E se você quer o curso Saúde Emocional e Vida Cristã em sua igreja, faça contato comigo. Se você quer a personalidade humana, também faça contato comigo. E se você quer o curso de um sábado, que é um workshop Autoconhecimento e Gestão das Emoções, um sábado, fale comigo, tá? Então, vamos conversar, Edi, tá bom? Vamos conversar. A voz, como sempre, aqui cansada, né? Mas não tem jeito não, é assim mesmo, falando muito. Então, vamos lá. O que mais pode fazer com que a vida fique em cinzas? Sabe o que é? Quando a pessoa ela perde o sentido da existência. Perde o sentido. Ou ela não encontrou o sentido do porquê ela vive. Eu cito muito uma expressão de Viktor Frankl no livro Em Busca de Sentido, onde ele fala sobre as neuroses noogênicas. Eu bato nessa tecla, eu repito algumas coisas porque tem que repetir mesmo, entendeu? Então, se alguém não gostar, pastor, não gosta, só repete. Tá bom, se não gosta, eu vou continuar repetindo porque tem que falar, tá? Então, ele fala sobre as neuroses noogênicas. Então, se você não ouviu ainda, neuroses noogênicas são neuroses que a pessoa passa a ter. Então, neuroses, a vida entra em cinzas. Por quais motivos? Qual o motivo aí no caso, especificamente, pastor? O motivo é que a pessoa não atua, não trabalha naquilo que é a vocação dela. Então ela fica em cinzas, a vida dela fica em cinzas. Entendeu? Fica uma vida em cinzas. Fica uma vida, parece, sem sentido. Às vezes a pessoa tem 40 e poucos anos e ela, quando jovenzinha, ela entrou para um trabalho e ela empolgada porque ia ganhar aquele dinheiro, ia trabalhar e foi levando naquele emprego público ali. Gente, olha, serviço público tem muita coisa boa, porque é a garantia, mas o lugar para ter gente frustrada. Sabe por quê? Ele tem aquele mês todo aquele saláriozinho dele ali. Ou alguns têm um salário melhor, né? Mas a maioria tem um salário não bom, tá? A maioria é funcionário de municípios, de cidades, né, dos estados, geralmente pagam mal. O federal que geralmente paga melhor, tá? Mas a pessoa fica ali naquele coisa, é garantido e ela não sai para procurar alguma coisa melhor. E a vida dela pode ficar aqui, ó. O emprego público favorece o transtorno depressivo persistente na vida de muita gente. Persiste. Porque é uma vida ali cinza, sem muita coisa, não pode fazer nada para melhorar o seu emprego. Aí a pessoa se frustra e ela fica com medo de deixar aquilo ali. Eu não estou falando para ninguém deixar não, tá? Por favor. Então, as pessoas às vezes trabalham numa determinada escala muito flexível, que dá uns 2, 3 dias na semana para ela de liberdade, que ela poderia estar fazendo alguma coisa, mas ela fica nos outros 2, 3 dias que não está trabalhando, fica em casa, vendo Netflix, vai entrar em depressão, vai ficando com a vida cinza, a vida sem sentido. E aí então a gente já vai começando a ver uma coisa aí, coisa do tipo, o que fazer para sair da vida em cinzas? Sabe? Gente, olha só para completar essa coisa aqui, então a falta de sentido, o isolamento, a solidão, muita gente ficando na solidão, 24% hoje da população brasileira vive só. Ou porque quer viver só, ou porque não conseguiu, ou pelas circunstâncias da vida, a levaram a estar só. Entendeu? Então, pela fragilidade. A solidão, você tem alguns momentos de você estar com você mesmo, é essencial. Mas você entrar na solidão, porque você acabou o casamento, os filhos se casaram, aí o cônjuge ficou você e o esposo ou a esposa, aí o cônjuge morreu, fica só você agora. Olha, eu vi até uma coisa assim que eu achei uma ideia interessante. E então eu comentei isso com a minha filha, minha esposa, acharam até interessante mesmo a ideia, de uma senhora idosa, ficou viúva.
e os netos resolveram fazer uma surpresa para ela. Qual a surpresa? Marcaram de todos dormirem uma noite na casa dela. A senhora ficou numa alegria muito grande. Sabe aquele domingo à tarde, o domingo almoço, onde os filhos, os netos, todos se reuniam? Eu experimentei isso durante muitos anos com meu pai vivo, e experimento ainda com a minha mãe, né? E ela fica numa alegria. A Devana Gui está dizendo aqui, optei por viver só, mas pago o preço da solidão. Tem muita gente vivendo em cinzas, em que você pode juntar as pessoas queridas e irem à casa dela. Ou só uma tia, ou um irmão, ou um primo, ou um avô, ou uma avó. E a solidão é uma das coisas que mais causa a depressão. E é um dos maiores medos do ser humano. Então, vamos lá. Então eu falei de depressão, falei de ansiedade. Ansiedade pode levar muito a pessoa também a um período de cinzas, até pelo seguinte, porque muita ansiedade pode levar a pessoa à depressão. 80% dos casos de ansiedade são decorrentes de depressão. E ansiedade, muita ansiedade, ela vai batendo muito nas paredes do cérebro e vai matando os neurônios. Então a depressão pode ser construída por isso. E a vida da pessoa vai ficando em cinzas. Tá? Outra coisa, o medo pode produzir um medo que acompanha uma fobia social, ou qualquer fobia que acompanha a pessoa pode fazer com que a vida da pessoa entre em cinzas. Se é um medo que acompanha direto, uma pessoa que se encontra, por exemplo, num transtorno de ansiedade generalizada, uma TAG, a vida dela basicamente está em cinzas. Ela não escolheu isso, mas aconteceu. Tá? Aconteceu. A baixa autoestima. A vida de uma pessoa pode ficar com cinzas por ela ter uma baixa autoestima. É quando a pessoa se avalia mal. E isso daí tem muita coisa a ver também. Eu estava falando, acho que ontem, né? Que eu falei sobre... Esqueci o tema da live de ontem. Porque eu estou concentrado aqui que até esqueci o tema da live de ontem. Então, riscos, né? Alguma coisa assim que a pessoa sofre, os riscos de uma pessoa carente, tá? Alguma coisa assim. Tá, a live está gravada, tá bom? Eu vou deixar essas lives gravadas até sexta-feira, eu vou apagá-las, tá? Então, a baixa autoestima, a pessoa não tem amor próprio. E por que não tem amor próprio? Pode ter uma culpa, pode ter uma insegurança, medos, tudo isso daí, as fobias, podem fazer com que a pessoa tenha um período de baixa. Tá? Assistam a live de ontem, tá? E não esqueçam de entrarem lá no meu YouTube também. Amanhã vai uma para o YouTube muito interessante. Tá? No YouTube tem para você dizer não, aprender a dizer não, motivos para você dizer não. Qualquer hora eu vou fazer uma live aqui sobre vários motivos para você dizer não. Tá? Gostaram do tema? Então, quantos querem uma live aqui sobre motivos para dizer não? Eu não sei se eu já fiz. Querido Marlon Raul, prazer, meu amigo, seja bem-vindo. Vamos lá. Quem quer uma live sobre razões para você dizer não? Opa! Gente boazinha demais. Não sabe dizer não, né? De sim para fora, não para dentro. Tá se arrebentando, tá? Se arrebentando. Eu já te falei isso, Márcia, já te falei isso, tá? Eu falei isso. Então, vou fazer uma live aqui sobre razões para você dizer não. Quem sabe não vai ser a live de sexta-feira, tá? Então, vou ver como é que vai ser sexta. Então, me acompanhe aqui no Instagram e quem não está na minha comunidade, qual comunidade? Comunidade Saúde Emocional e Vida Cristã. Só eu posto coisas lá, eu e o Marco Fonseca, que é o meu coprodutor. Pastor, como é que eu faço para entrar na sua comunidade? WhatsApp 988601194, tá? O WhatsApp, tá bom?
Então, tá aí. Devo fazer uma live sobre dizer não, tá bom? Essa é uma das grandes dificuldades que muita gente... Olha o que a Clotilde está dizendo. Eu aprendi a dizer não e assim não me agredir após fazer o curso. Após fazer o curso Saúde Emocional e Vida Cristã. Lá na PIB do Lins. Que bom, Maria, que bom. Então, que bom, Clotilde. Tá? Clotilde, pode fazer o curso de novo, tá? Não precisa pagar nada não, tá bom? Mas tem que levar uns 30, tá? Brincadeira, minha querida. Comunidade onde? No Facebook? No Facebook tem um grupo chamado Saúde Emocional e Vida Cristã. E entra lá no Facebook, joguem assim, Saúde Emocional e Vida Cristã. Vai aparecer a minha página e o meu grupo. Peça para participar do grupo e curta a página, tá bom? Mas o grupo que eu estou falando, a comunidade, é a comunidade do WhatsApp. Eu passo uma mensagem e você recebe. Tá? E não tem mensagem bobinha ali não, só avisando, a live tal dia, vai ter o curso em tal lugar, o workshop. Então tem que passar a mensagem para o meu WhatsApp, tá bom? Para entrar no minha comunidade lá, tá? Então, quantas coisas, né? Agora, como é que se sai de uma vida em cinzas? Gente, eu tenho que encerrar essa live. Então, a vida em cinzas, você sai buscando ajuda. Primeiro você faz um sonda, meu Deus, e vê, Senhor, o que há no meu coração. E aí você conhece a sua realidade. Falou, eu estou sentindo, Senhor, que eu estou com a vida em cinzas. Preciso buscar ajuda. E você começa a ter um momento de oração que você vai orar como nunca você orou na sua vida. O período de cinzas que eu passei na minha vida foi o período em que mais eu cresci na minha vida. Por quê? Eu orei como nunca orei na minha vida. Eu li a Bíblia como nunca li na minha vida. Eu busquei aconselhamento e toda semana eu estava lá no aconselhamento pastoral com uma mulher que não era pastora e nem era psicóloga, mas ela para mim foi superior a qualquer outra pessoa. Me ajudou muito. E eu li livros como nunca li na minha vida, no período de cinzas, no período do meu deserto. Cansei de falar isso aqui. Preciso repetir, né? Busquei ajuda psicológica. Mais tarde, outro momento, quando eu passei por um período de depressão, além de buscar ajuda psicológica, eu precisei tomar remédio, passado por um psiquiatra e acompanhado, tanto com o psicólogo quanto com o psiquiatra. Psicólogo e psiquiatra. Os dois. E a sede de sair do período das cinzas foi tamanha na minha vida que, como eu já disse aqui também várias vezes, eu fiz um curso de pós-graduação em psicologia em busca do meu conhecimento. Eu fui em busca de respostas. Então, quando você estiver em cinzas, clame pelo Senhor, mas ouça a voz de Deus dizendo para você como ele falou para Moisés. Por que clamas a mim, filhão, filhona? Marche. Marche até um psicólogo, uma psicóloga. Marche até um curso de saúde emocional e vida cristã. Marche até uma faculdade para você mudar de vida. Marche até a leitura de um livro. Falando em terapia, eu vou novamente deixar aqui o WhatsApp da minha esposa, Adriana. Como os comentários aqui eles aparecem, eu vou dizer para você. O WhatsApp da minha esposa, psicóloga, trabalha com a terapia cognitivo-comportamental. Atende adolescentes, se dá muito bem. E a minha esposa, ela tem uma capacidade muito grande da atenção, da permissão, do acolhimento e da prática. Então, o WhatsApp dela, 21 9700 3980. 21 97003 3980. Tá bom? Adriana. Então, busque uma ajuda. Busque uma ajuda. Você pode fazer com que a sua vida saia de cinzas também,
cuidando do seu físico. Falei do espiritual, falei do emocional, mas cuide do seu físico. Faça alguma coisa. Então, faça alguma coisa para que você possa entrar no período, viu, em que você se fortaleça. Tá bom? Faça alguma coisa, faça uma atividade física. Quando você faz uma atividade física que você vê o sol, principalmente, você faz uma coisa que te dá prazer. Gente, não jogue o prazer fora. Pelo contrário, nós na igreja evangélica aprendemos durante muito tempo que prazer é uma coisa pecaminosa. Lembra? Os prazeres da carne. A gente tem que ficar vivendo como se fosse um sofrimento. Como se a vida fosse uma vida só de cinzas. A vida cristã não é para ser uma vida de cinzas. Se você entrou num período de cinzas, você tem que trabalhar para sair dele. Eu não estou jogando meu futebol por enquanto, contundido, então fazendo um tratamento aí, e problema nos ossos, cartilagem, não sei se nem se vai dar para voltar. Dizem que dá. Mas estou pedalando. Olha que imagem pequena, pega a bicicleta, pedala até a praia. Ah, pastor, mas eu não moro num lugar assim. Dá um jeito. O pessoal pedala na roça, na estrada, pedala por aí, tudo quanto é lugar tem um pedal. Se você pode, vá fazer isso daí. Movimente-se. Então, para você sair do período de cinza, você tem que se movimentar. Mexa-se. Faça alguma coisa. Gente, eu acho que por hoje deu, né? Então fique atento, porque pode ser que sexta-feira, no mesmo horário, 19h45, a live seja a arte de dizer não, sem se culpar. Ou motivos para você dizer não sem se culpar. Gostaram do tema? Vale a pena esse tema? Então, pode ser que seja este agora de sexta-feira, tá bom? E olha, a qualquer momento eu vou fazer aquela live onde, aliviando a ansiedade, que eu deixo você praticamente dormindo. Tem gente aqui que já participou dessa live e dormiu, tá? Mas olha, responda uma coisa. Valeu a live? Deixa eu perguntar aqui para vocês. Para você que assistiu até agora, foi válido aqui? Só responda um sim para mim, por gentileza. Essas lives que eu tenho feito têm sido boa para a sua vida? Tem somado com a sua existência? Ok. Não vou pedir oferta a ninguém não, tá bom? Muito obrigado, Lina. Então, obrigado, Vanessa, Lina. Então, ok. Então, o que eu peço a vocês é o seguinte. A live vai ficar gravada. Encaminhe essa live para os seus amigos. Marque lá nos comentários, tá? Marque nos comentários. Coloque o nome da pessoa, o perfil da pessoa. Marque essa pessoa para que ela possa conseguir participar também. E não se esqueça, segunda, quarta e sexta, 7h30 da manhã, a palavra no café. Palavra. Não, olha, nós não trabalhamos com plano de saúde, tá? Não trabalhamos. Por quê? O plano de saúde não paga nada pra gente, nada, infelizmente, tá bom? Nada. Então, infelizmente, senão seria muito bom a gente poder, conseguir a gente poder fazer isso, tá? Mas assistam as outras lives. Você vai ver que muita coisa eu repito, mas momentos diferentes, tá bom? Então, olha, sexta-feira então, fique aguardando, você vai receber no WhatsApp, se você está na minha comunidade, ou mande uma mensagem para o meu WhatsApp, 21 988 60 11 94, tá? E assistam as outras lives que estão aí, participem, comente lá, tá? Comente na live, fica gravado, comente e encaminhe para algumas pessoas. Por que isso vai ser válido para mim? Porque se está sendo válido para a sua vida, você me ajuda a continuar entendendo que está sendo válido, para eu continuar fazendo.
por exemplo, 7h30 da manhã. Não é fácil o período das férias levantar 6h30 para poder me preparar e fazer a live. Mas eu estou fazendo isso e olha, está fazendo um bem muito grande para a minha vida. Tá bom? Entre no meu canal do YouTube, Saúde Emocional e Vida Cristã, se inscreva, clique lá no sininho que é para receber todas as notificações. Amanhã vai sair uma live muito interessante, tá? Acho que a live que vai ser, amanhã o que vai ser publicado no YouTube foi uma live que eu fiz, que eu devo deixar lá. Tá bom? Então, gente, o que mais eu posso dizer para vocês? Só muito obrigado. A Lina está participando sempre aqui, né? Então, olha, convide mais pessoas. Me ajude a chegar a um número de pelo menos umas 100 pessoas participando dessa live. Então, convide mais uma pessoa. Mais uma pessoa. E se convidar um montão, pastor, convide 50 milhões se você puder. Tá? Mas convide uma e quem quiser convidar mais, coloque nos grupos de vocês. Minha intenção é poder servir. Tá? Então, vamos orar ao Senhor agora. E o que eu vou fazer uma hora ou em outro determinado momento é abrir aqui ao vivo para onde vocês participar comigo, dividir a tela comigo aqui, tá bom? E falando sobre algum tema, alguma coisa aí, tá? Vamos orar ao Senhor então. Senhor Deus e eterno Pai, mais uma vez muito agradecido, Senhor. Obrigado pelas pessoas que participaram, por esse momento significativo, ó Deus, aqui. Senhor, que o Senhor seja honrado pelo nosso procedimento. Dá, ó Deus, a força que vem do Senhor. Dá, ó Deus, a tua sabedoria que vem do Senhor. E a presença do teu Espírito Santo em nossa vida, nos guiando, nos amparando. Abençoe, Deus, cada uma dessas pessoas que participou, está participando ainda dessa live. Cada pessoa que se encontra no momento de cinzas na vida, Senhor. Ó Deus, que o teu Espírito Santo esteja juntinho dessa pessoa agora. Que ela esteja recebendo, ó Deus, a tua presença, Senhor. Que ela sinta que a tua palavra se cumpre quando nós a ti te clamamos. Senhor, que ela tenha a tua paz, ó Deus, como Jesus disse ao teu filho, a minha paz vos dou, não é uma paz como o mundo a dá, é uma paz diferente, é a paz da certeza da tua presença. Como teu filho Davi disse no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada há de me faltar. Por que não falta? Porque a tua presença está junto de nós. E quando o Senhor está junto de nós, qualquer coisa que falte é secundária diante da tua rica e extraordinária presença, Senhor. Seja honrado, dá-nos uma noite sob os teus cuidados. Em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Valeu, povo. Muito obrigado por tudo. Deus abençoe a live. Essa live vai ficar gravada, tá? Muito obrigado, Neuza. Você está firme e forte com a gente aí, né? Vai ficar gravada aqui no Instagram e você encaminha, marca as pessoas, tá bom? Grande abraço a todos. Fiquem na paz. Deus os acompanhe.